Olá, eu sou o Márcio Teixeira e hoje eu estou com uma ilustre convidada, Andréa Vargas. Uma amiga de longa data que veio pregar aqui em Orlando, na minha igreja, e Deus nos trouxe o privilégio de tê-la aqui em casa, mais uma vez, né, Dé? Isso, segunda vez aqui. Segunda vez, né? É. E ela estudou com a minha esposa, Carol. e foi através dessa amizade aí que ela acabou conhecendo Jesus. E o que é incrível ver é o quão longe Deus tem levado a Andréia e o conhecimento que ela tem nas Escrituras, a unção que ela tem na palavra. E obrigado por esse tempinho aqui comigo, né? Eu que agradeço. Gente, esse aqui é um amigão, mas é um amigo assim que tava... Eu conheço o Márcio de antes da nossa conversão. É. Na época lá de São Paulo. E eu fazia faculdade. Carol, que depois se tornou esposa dele, e a esposa até hoje, graças a Deus, era minha melhor amiga na época da faculdade. Hoje continua sendo uma das minhas melhores amigas. E eu fui à igreja para tirar a Carol da igreja, achando que ela precisava ser salva, pobre coitada. E aí, na verdade, eu descobri que quem precisava ser salva era eu. De mim mesma, salva do inferno, salva da ira de Deus. E Deus usou a vida da Carol para me apresentar a melhor notícia que a humanidade nem sequer conseguia imaginar, né, que ela existia, que é o Senhor Jesus. Então, eu sou muito grata à vida do Márcio e da Carol, muito grata. Os primeiros passos na fé foram com a direção que Deus me deu através da vida deles. Até hoje eu tenho um papelzinho, um guardanapo de algum restaurante lá de São Paulo, que o Márcio escreveu um bilhete para mim dizendo alguma coisa do tipo assim: olha, a vida com Jesus não é um mar de rosas, mas é a melhor vida que alguém pode ter. É uma vida, é uma bênção. E eu gravei aquilo ali no meu coração, do mesmo jeito que eu gravei no meu coração quando a Carol, ela me falou sobre reconhecer Jesus como Senhor e Salvador e fazer uma oração pedindo que Ele me salvasse. Ela falou assim para mim: Dé, você só acredita nas coisas sobre Deus que estiverem escritas na Bíblia. Se não tiver escrito na Bíblia, não acredita. Para você ver, essa é uma das verdades que eu carrego no meu coração até hoje. É mesmo? É. Eu acho que isso que ela falou virou um pilar na minha vida, e eu ensino isso para as pessoas. E o que você falou virou um pilar na minha vida, que eu também ensino para as pessoas. Resumindo, eu entendo que o Evangelho é a boa notícia de Deus para nós, mostrando que nós temos um grave problema, que é a separação de Deus, que é a condenação merecida, mas que ao mesmo tempo apresenta a proposta de redenção em Cristo Jesus. Então o Evangelho traz um choque de realidade, situa a gente na real, entende? Que a vida não é uma Disneylândia, que a vida não é um parque, não é uma ilusão, não é uma fantasia. A vida ela é real, ela tem um problema grave, e o problema grave só pode ser resolvido através de Jesus Cristo. E a partir desse problema grave tem outros problemas que são graves também, mas menores comparados a esse grande que é o pecado, né? Que é a separação de Deus, Isso, né? isso. Que é interessante, uma coisa que eu falo muito aqui no canal. Bom, para quem não sabe, quem não conhece a Andréa, eu quero convidar você a visitar o YouTube dela, que eu estava aqui com ela conversando ainda há pouco, ministrando a vida da irmã. Falou na minha cabeça que eu já tô aqui arrependida de nunca ter levado a sério esse YouTube, tá? Mas isso vai mudar. Não, isso vai mudar. Mas ela tem vídeos no canal dela. Eu vou já deixar o link aqui no título desse vídeo e também na descrição desse vídeo, que é a Estante da Andréa, não é isso? A Estante da Andréa é uma curadoria, uma plataforma de conteúdo que eu tenho. Sim. Aí as pessoas podem acessar lá pelo Instagram. E tem o site também da Estante da Andréa, onde tem tanto a escola online de sexualidade e aconselhamento, isso tudo fundamentado na cosmovisão bíblica, e assim como livros, indicação de livros que eu acho que as pessoas tinham que ler antes de se encontrarem com Deus.
Não, mas legal. A Mas estante da Andréia é isso. sim, mas peraí. Antes da gente chegar na estante da Andréia, eu queria que você falasse um pouquinho do seu ministério. Porque o Ok. ministério da Andréia é uma coisa assim, fora do normal, e ela é uma pérola, uma pedra preciosa nas mãos de Deus. Bonzinho demais. Não, é verdade. Ela não precisa que eu faça adulação com ela, mas eu vi esses primeiros passos daquela jovem se encontrando com aquele amor incrível de Deus. Depois eu vi ela indo estudar no Canadá e se enchendo da palavra de uma maneira assim. Eu falei, cara, que coisa fantástica. E ver o seu ministério hoje. Gente, basta você fazer uma pesquisa no YouTube para ver quem que é Andréia Vargas e como Deus usa a Andréia de uma maneira tão específica, e eu vejo como Deus te preparou para o tempo da igreja hoje, é uma coisa impressionante. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa jornada aí. Ok. Então, eu competi na época da faculdade, né, 4º ano da faculdade, e aí tive o privilégio de fazer um seminário fora, vim aqui para a América do Norte, fiquei quase 2 anos fazendo seminário no Canadá. Foi, de fato, um tratamento, começo de um brusco assim, e bruto, intenso tratamento de Deus assim, na minha vida. E entendi que ali eu tinha um chamado para missões. Então, quando eu volto para o Brasil, eu nem queria voltar nessa época, eu queria ter ido para a Europa fazer missões, que eu ouvi falar que lá estava aquela coisa do pós-cristianismo, entendeu? Então eu queria fazer missões lá. Mas minha mãe estava com metástase no Brasil, então eu voltei para o Brasil, cuidei dela, e aí ela faleceu e fiquei trabalhando com meu pai. Nesse período eu comecei a trabalhar então com desenvolvimento comunitário, vinculado a uma igreja local que eu me tornei membro. E ali então eu fui trabalhando, foi o meu primeiro contato com Cosmovisão. Por quê? Porque a gente ia para a comunidade que estava em vulnerabilidade e ia fazer uma leitura sobre aquela comunidade e procurava ver o que tinha de expressão do reino de Deus e o que não tinha. Isso em Rondônia, né? Isso em Rondônia. Então, minha família, então, nessa época morava em Rondônia, minha mãe estava morando lá, então eu voltei para o Brasil e no Brasil eu fui morar em Rondônia, onde a minha família estava. Que daí minha mãe faleceu, me tornei membro de uma igreja na cidade e fui trabalhar no ministério que essa igreja tinha, que lidava com a questão das comunidades em vulnerabilidade. E aí eu lembro que foi o meu primeiro contato com o assunto da cosmovisão. Então ali a gente ia procurar fazer um enfrentamento direto com relação às demandas que aquela comunidade apresentasse, que não representavam os valores do reino de Deus. Então, basicamente é assim, onde o reino de Deus não chegou aqui? Então é ali que a gente tem que atuar, entende? E ali eu comecei, então, a entrar em contato com as pessoas em maior vulnerabilidade na cidade. Então a gente está falando de pessoas que moravam em casa que era formada por pedaço de papelão misturado com compensado, misturado com telha quebrada, misturado com... Entendeu? Que é uma realidade que às vezes o Brasil esconde, né? Ou quer não ver, né? Mas não consegue, porque é muito grande. Né? É muito grande. Você pode tentar enfiar e apagar a luz e jogar no fundo da cidade, mas é um volume muito grande. O Brasil é um continente quase, né? Então, não tem como esconder, e graças a Deus que não dá para esconder. Porque quem sabe assim a gente é chocado com a realidade e faz alguma coisa a respeito. Agora, o problema de você também estar diante de algo que é assim tão chocante é que aquilo fica natural. Então você naturaliza o seu contato com aquilo ali. Você acaba se acomodando com aquilo. Você não enxerga mais. Mas foi uma experiência muito boa e ali eu comecei então a ver pessoas em vulnerabilidade assim, que não era uma realidade, não era a minha realidade, digamos assim. Então, famílias que, por exemplo, o casal tem, quando muito tem um casal, esse casal tem aí 6, 7 filhos. Só tem um colchão na casa. Uau! Entende? Um colchão na casa, não tem um botijão de gás, o feijão vão cozinhar na lenha, numa lata de tinta. Entende? Então, basicamente, um tanto de gente amontoada num colchão. Num só colchão. Onde as crianças vão ver coisas que não deviam ver. Então, se um pega piolho, todo mundo pega. Então, a gente ia dar aula de reforço escolar para essas crianças. Chegava uma hora, eu fui notando que as crianças não conseguiam nem concentrar, que elas não paravam de coçar a cabeça. Quando eu olhava a cabeça das crianças, estava cheia de ferida, porque era piolho. Os piolhos andavam no braço das crianças.
foi quando eu agradeci a Deus por eu ter pego o piolho. Eu não tinha me dado conta dessa realidade de piolho mais. Aí um dia eu tava em casa, voltando lá do trabalho, comecei a coçar minha cabeça, coçar. Falei, gente, mas o que é isso? Eu falei, não é possível, será que eu tô com piolho? Eu falei, será? Não é possível, nunca mais na vida tive um piolho, nem sabia que piolho existia. Pra você ver, totalmente distante da realidade. Né? Comprei um pente fino, passei, tinha um piolho. Eu falei, se um piolho me deixou quase doida, coçando a cabeça, imagina aquela criançada que é infestada de piolho. Aí a gente foi fazer uma ação de enfrentamento aos piolhos na comunidade. Andava na gente, Márcio. Uau. Subia, tinha uma hora que não era mais nem no pente fino, não. Era ter que sacudir a toalha, entendeu? Fazer assim, tamanha infestação. Então, assim, isso foi marcante para mim, né? Essa foi uma das situações que a gente viu ali, mas não foi a única. E dali eu fui vendo, então, como que as pessoas em situação de vulnerabilidade, elas ficam expostas a todo tipo de lixo, entende? Então, foi aí que eu comecei acho que foi o que Deus foi usando para me aproximar de forma mais intencional aos desafios que hoje eu entendo serem de missões urbanas. Então, que é o que você está envolvida mais. Então, respondendo a sua pergunta, isso aí acho que preparou o terreno no meu coração para eu ficar empática com relação aos dramas urbanos. E aí foi quando, então, um tempo depois, eu fiquei sabendo de um ministério que estava começando em Vitória do Espírito Santo. Seria a primeira agência de missões urbanas, chamada Avalanche, que teria como objetivo capacitar cristãos para enfrentamento de problemáticas urbanas. A terminologia que a gente usava na época era as tribos urbanas. Então, você olha a logo do Avalanche até hoje, diz respeito a pessoas que, até aquele presente momento, você dificilmente via representadas dentro da igreja, entende? Então, eram desafios pra gente. Por exemplo? Ali a gente tinha, por exemplo, na logo tem uma pessoa com prótese de silicone, fazendo alusão a quem faz parte do universo do travestismo, uma pessoa de moicano, né, seria um punk, e uma pessoa com black power, entende? Então, eram pessoas que dificilmente você via representadas ali dentro da igreja. Mesmo porque a igreja não está nem pronta para receber ou lidar com isso, né? Essa ideia de não estar pronto, acho que já faz uma denúncia grande da frágil antropologia que a igreja, no geral, pode ter, entende? Porque o que há de diferente nessas pessoas para não estarem ali dentro, não é? Só aparência externa, né? E aí, então assim, o que tem de diferente? Por que não tá? E se, uma vez vindo, o que vai ter que fazer? Como que você lida? E quem são essas pessoas, né? Então, a proposta do Avalanche seria exatamente capacitar cristãos para fazer o enfrentamento às problemáticas urbanas a partir da cosmovisão bíblica. Então, foi daí que a gente, então, começou. A minha igreja, então, na época, me enviou como missionária em tempo integral para a fundação, para ajudar no início da missão Avalanche lá em Vitória. E aí, quando eu cheguei, então, em Vitória, eu ajudei a constituir o ministério e fui com a proposta de ficar 1 ano. Faz quase 20. Aí entendi o ID. ID não fala voltar, entendeu? E contar histórias, só tirar ID, onda. não tem volta. Mas nesses 20 anos de... Em fevereiro agora a gente faz 20 anos. 20 se Deus anos, quiser. né? Qual foi a situação assim que você viu mais poderosamente a mão de Deus na vida, não na sua vida no ministério, mas na vida de uma pessoa que Deus colocou na sua frente para ser ministrada, vamos assim dizer? Ai, difícil. Lembra de um. Difícil pensar assim. Olha, eu lembro de uma situação que aconteceu. Então, só explicando. Então, a Avalanche é uma agência de missões urbanas. Que ainda existe lá em Vitória. Existe lá em Vitória, no centro de Vitória. Funciona com 6 eixos. Treinamento, intervenção urbana, intercessão, autocuidado, questões humanitárias e evangelismo. Então, dentro, por exemplo, do eixo de treinamento, a gente tem várias escolas em vários formatos. Dentre elas, a de sexualidade, a de aconselhamento em sexualidade, a de adolescente, de cosmovisão, de missões urbanas, que eu coordeno. Nesses últimos anos, o meu foco tem sido sexualidade, aconselhamento em sexualidade. Mas a gente tem vários outros tipos de treinamento.
entende? Moda consciente, tem fé e alimento, pessoas em situação de refúgio, que é o Refúgio no Reino, que vai ser a escola agora com título novo, tem escola de artes e comunicação, enfim, tem das mais diversas. E ecologia humana, que é um assunto muito legal também e necessário. Então, dentro desse escopo de atuação do Avalanche, tem essa questão do treinamento, que é onde eu tenho assim, me dedicado com afinco, né? Por causa da demanda que a gente tem na igreja de ter a sabedoria bíblica para lidar com os desafios da sexualidade na contemporaneidade. Então, como que a gente pode... qual a direção que a gente pode dar para a humanidade no que diz respeito à sexualidade humana. Então, isso entra vou abrir um parênteses aí para trazer um questionamento que eu sei que vocês devem ser muito confrontados, né? Porque o mundo deve olhar para isso e falar, pô, quem são vocês para vir agora querer meio que formatar a sexualidade humana, baseando num conceito de fé que vocês têm? Porque eu imagino que isso seja a resposta do mundo num primeiro momento, né? Na verdade, assim, eu acredito que não existe nada neutro. Não existe nada neutro. Essa história de dizer, não, você tem que ter uma posição... Não existe neutralidade. Então, todo mundo tem um compromisso interior com algum Deus. Resta saber qual. Então, se não for a narrativa bíblica que serve de bússola, de mapa para você interpretar a realidade, você tem outra. Entende? O que eu vejo de desafio é a pessoa que se diz cristã, a pessoa que é cristã, não conhecer a narrativa bíblica. Então, por isso que eu pontuei aqui essa trajetória que na minha vida apresentou o conceito da cosmovisão lá atrás, lidando com as comunidades em vulnerabilidade, né? Porque o que nós estamos falando é isso, que todo mundo tem uma cosmovisão. Cosmovisão é esse conjunto de pressupostos que você usa para interpretar a realidade. É o mapa que você usa para tomar as principais decisões da sua vida. Entende? Todo mundo tem. A pergunta foi assinado por quem? Entende? Quem é que estabeleceu isso? Então, por isso que eu estou dizendo, não existe neutralidade. Todo mundo tem um mapa interior que é utilizado para interpretar a realidade. Como música, eu falo muito no canal sobre isso. Isso. Então, é por isso que eu falei que a gente tem... A gente se encontra nisso aí, porque assim como a música, assim como o cinema, a propaganda, a moda... Fala um pouquinho do cinema que a gente está conversando. Tudo conversando. tem uma mensagem por trás. Você não vai ao cinema imaginando que você vai encontrar algo diferente de uma realidade com problema. Você pode ter certeza. Todo mundo que vai ver um filme sabe que ali vai ter um problema. Toda história é construída em torno de um problema. Não é verdade? É. Então, a história que vai ser apresentada num filme é a história de um problema, de como que você lida com esse problema. Não é isso? É. Então, a partir de um problema, a partir do problema, precisa ser mas de um problema principal, a história se desenrola. Bom, para você chamar alguma coisa de problema, significa então que você tem um contraponto que é o ideal. Senão você não chama de problema. É ou não é? É? A cabeça dela vai a mil, estou te falando. Mas é verdade, é verdade. Por exemplo, se tem uma história onde você chega lá, você sabe que teve a morte de alguém, ué, por que tem uma história em torno disso? Porque você sabe que o ideal é a vida. Entende? Então o problema já é o quê? A consequência da mudança de um ideal. Então, se você já vai pro filme, então, assistir ao filme, então você já sabe, alguém chamou algo de ideal, alguém estabeleceu algo chamado de problema. Só que isso não necessariamente é anunciado, você já está o quê? Recebendo. Você já está recebendo. Olha como é poderoso. É. Você já vai predisposto a aceitar aquilo como algo até quase verdadeiro, mesmo sendo... Isso! Então você sabe, alguém que está apresentando aquela história já passou pelo crivo de alguém. Para dizer, temos uma história, temos um problema, esse problema só é um problema porque é a mudança de um ideal. Bom, quem estabeleceu isso como ideal para chamar isso de problema? Mas o filme não é só isso. O filme é o quê? Qual a proposta que você tem para resolver este problema? Você pode observar, todos os filmes são em torno disso. Tem um problema,
que é a mudança de um ideal. E agora, como é que a gente resolve esse problema? E a Bíblia apresenta exatamente essa estrutura. Então não é só o mundo que tem um mapa interior para interpretar a realidade. A palavra de Deus conta uma grande história, que é essa metanarrativa, para a gente interpretar, não é um problema da vida, a realidade. Tanto é que Gênesis começa dizendo que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então está dizendo o seguinte, existe um ideal, mas agora, segundo a perspectiva de Deus, e ele registra. E esse ideal está registrado em Gênesis 1 e 2, que é o quê? A criação. O primeiro pilar da cosmovisão bíblica, que é a criação. Não é verdade? Só que chega em Gênesis 3, você vê o quê? A chegada do problema. Então existe o ideal, Gênesis 1 e 2, existe agora o problema registrado em Gênesis 3. Qual é o problema? O segundo pilar da cosmovisão bíblica, que é a queda. Então a queda é o problema, é a mudança de direção da adoração. Então o ser humano foi feito à imagem de Deus para ser um adorador. E Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem espírito e verdade. Então nós fomos feitos para adorar a Deus, para a gente se deleitar em Deus, para a gente glorificar a Deus se relacionando com Ele de forma amorosa, assim como o pai se relaciona com o filho, que se relaciona com o espírito, que se relaciona com o pai e com o filho eternamente. Amém. Né? Então a gente foi feito para entrar neste rolê aí de gozo da Trindade. Então esse é Gênesis 1 e 2, é o ideal. Veio a queda. E a queda não é um demônio. A queda não é o diabo. A queda foi a decisão do coração humano de não adorar a Deus e de se tornar Deus. Entende? Agora, o diabo tem participação nisso. Entende? Então, por trás, sim, de toda a idolatria, que foi o pecado que a humanidade optou pecar naquele momento, por trás de toda a idolatria tem sempre o diabo. Então, de fato, o diabo é um problema. Agora, se tornou problema por causa do coração humano de ter dado vazão à sugestão que o diabo deu, a ponto da humanidade se encantar com aquela sugestão e dizer, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero ser Deus. E aí degringolou tudo. E aí vem o quê? Bom, o ser humano agora está escondido, na moita, fazendo de conta que é planta, vestido de folha de figueira, certo? E Deus vem atrás da humanidade. Então agora a gente chega no terceiro pilar da cosmovisão bíblica. Que Deus é esse? Que podia ter marcado o dilúvio para esse dia, né? Mas escolheu não e chegou para o homem e falou, onde você está? Porque Deus não sabe? Não, porque estava facilitando a confissão de Adão. Tive medo, por isso me escondi. Quem te fez saber que estavas nu? Porque ele estava com medo porque estava nu. A mulher que tu me deste. Aí você vê a total decadência chegando. Tinha feito poesia para a mulher, agora ele bota a mulher na linha de frente e culpa Deus, a mulher que tu me deste. Ele botou a culpa nos dois, né? Botou a culpa em Deus por ter dado essa mulher. Nela porque ter... E aí começou um plano de ação que infelizmente nós adotamos até hoje, que todo mundo é responsável pelo nosso fracasso, menos nós. Deus é responsável, não eu. Entende? Então aí a gente vê que essa grande história contada pelas Escrituras, essa grande estrutura para interpretar a realidade, apresentada pelas Escrituras, começa com a criação, com a queda e agora com a proposta de redenção, que também está em Gênesis 3. Porque ali o Senhor anuncia a chegada de uma semente, né, que viria uma semente da mulher e essa semente esmagaria a cabeça da serpente. Seria picado por ela, mas esmagaria a cabeça da serpente, que é o que a teologia chama de proto-evangelho. Então, o embrião do evangelho é anunciado lá em Gênesis 3, com uma grande proposta de Deus, e única proposta de Deus, de trazer a redenção. Então, quando a gente fala que o Senhor Jesus nos livrou do inferno, é verdade, mas antes de mais nada, Ele nos livrou da ira dEle. Então, Ele estabeleceu um teto. Não tem remissão de pecado sem derramamento de sangue. E ele põe o sangue dele na roda para os que creem. O lance que eu acho que as pessoas têm dificuldade em entender é aquele lance que de todos os caminhos levam a Deus. Eu acabei de chegar da Turquia, de Israel, e é uma coisa que me choca muito. Você, por exemplo, ser proibido de ir até o monte do templo, onde a glória de Deus vinha, e você não pode entrar com uma Bíblia.
Você não pode entrar com absolutamente nenhum ícone da sua fé que, aliás, foi estabelecida naquele monte. Você não pode entrar. Mas orações das mais diversas podem ser feitas ali, entendeu? Então, não estou querendo falar mal de religião nenhuma nesse ponto. Mas a questão é como o ser humano ele perdeu completamente a noção e se acha no direito de determinar quem é Deus. E não é nosso papel aqui dizer quem é Deus, porque Deus não precisa disso, mas ele se fez revelado a nós. Né? Se você parar para pensar, a queda foi exatamente a proposta de silenciar o grande eu sou. Né? Deus, então, a proposta do diabo foi essa. Se você comer dessa árvore, você vai se tornar como Deus. Então agora, Eva viu e imaginou um mundo em que ela é agora Deus. E ela dá o fruto para o seu marido, que come também. Então o que descortinou naquele momento no nosso coração, não é no coração deles, no nosso, de humanos, foi a possibilidade da gente ser Deus. Não é à toa que Jesus, quando vem e perguntam para ele qual é o grande mandamento, ele volta ao primeiro mandamento, lá dos 10 mandamentos, que é o quê? Amar o Senhor. Amar o Senhor acima de todos os outros amores. E é interessante porque Jesus não veio dizer uma coisa que a humanidade não conhecia, o amor. Ele não chega e fala assim, olha, o primeiro grande mandamento é amar. Porque fizeram, inclusive, do amor, agora, um Deus. Então há uma sacralização, uma adoração em torno do amor. Agora, não é isso que está escrito. O ser humano ele não foi chamado para amar. Ele foi chamado para amar a Deus acima de todos os outros amores e amar o próximo como se ama. Então Jesus já estabelece uma premissa. Se tem uma coisa que os humanos fazem é amar. O problema é que amam nos seus próprios termos, não nos termos de Deus. E o amor é uma pessoa, é um dos atributos de Deus. Então quem entende de amor não é o humano para explicar para Deus como se deve amar. É o contrário. Ele que é o amor que vem nos dar uma aula sobre como a gente deve amar. Por quê? Porque a gente não sabe. Porque a queda foi exatamente a inversão dos nossos amores. Então eu deixei de amar a Deus para amar uma coisa criada. Então, mas isso é idolatria. E você falou uma coisa interessante sobre quando Deus criou, soprou no homem e se tornou alma vivente. Eu preciso que você fale isso. O povo precisa saber disso. Gente, eu não sei se vocês já leram o livro A Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. Tem um capítulo lá que ele fala sobre a teologia do autoconhecimento. E ele faz assim ele traz ali a possibilidade da gente olhar para o autoconhecimento, que é o valor hoje, né, para a humanidade, a gente se conhecer. Então isso aí nós estamos falando de identidade. Quem é você? Como é que você responde essa pergunta sobre quem é você? Então você vai usar algumas referências para responder isso. E ele traz ali 3 possibilidades da gente responder a pergunta sobre quem a gente é. A primeira é o que a teologia vai chamar de ego-referência. Então basicamente é o seguinte, eu olhar para o espelho e falar, quem é você? E eu mesma chego à conclusão sobre quem sou eu. Ok? Então tem gente que, por exemplo, vai olhar para o seu próprio desejo sexual e dizer, isso é o que me define. Tem gente que vai olhar para a sua emoção e vai dizer, isso é o que me define. Tem uma pessoa olhar para ela e chegar à conclusão que a partir dela mesma existe a definição de quem ela é. É uma possibilidade de você definir quem você é. Não é a única. Existe uma outra possibilidade chamada de autorreferência. Então tem a ego-referência, certo? Eu olhar para mim mesma, espelho. Como existe a autorreferência, outro. Então eu olhar para você e você me diz quem eu sou. Eu que trabalho na área da sexualidade, com aconselhamento, ouço isso direto quando pessoas apresentam a seguinte questão. Eu sou vítima de abuso. Então o que ela está dizendo? Que a partir do momento que aquela violência sexual aconteceu, ali surgiu a verdade sobre ela. Em outras palavras, o que o abusador fez de mim me define. Olha como isso é grave. Tem gente que não sabe se definir a parte do abuso que sofreu. Isso faz, então, da pessoa que abusou o balizador da identidade dela. Compreende? Então, o outro define quem eu sou.
Então, aquilo que a mãe falou, aquilo que o pai falou, aquilo que de repente o pastor falou, aquilo que os colegas na escola falaram, aquilo que o namorado, que a namorada, que seja. Então, o que veio do outro é o que me define. É uma possibilidade. Pergunto, será melhor? E aí existe a terceira, que é a teorreferência. O que Deus diz sobre mim, que é a proposta do Evangelho. Eu acho isso tão incrível. É a proposta do Evangelho. Eu acho, deixa eu abrir um parênteses, eu acho isso aí tão incrível como aquela passagem de Samuel que vai ungir Davi, que Davi é uma ovelhinha, é um jovem ainda, cuidando das ovelhinhas, mas Deus fala, eu já separei um homem segundo o meu coração. Ou seja, Deus não está vendo aquele jovenzinho, ele está vendo um homem formado como rei de Israel. Eu acho isso muito incrível. Aí você vê que Deus, o grande eu sou, aquele que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, se tem alguém que entende de identidade, não é o ser humano, é Deus. Então, a noção de identidade, ela não vem da gente. A noção de identidade vem do próprio Deus. E é muito lindo porque você vê que no princípio, Deus então separa o barro, esculpe um corpo. Então o ser humano recebe agora uma dimensão material e agora ele vai assoprar o espírito, dali surge uma alma vivente. Então o ser humano não é alguém que tem alma vivente, o ser humano é alguém que é a alma vivente, pensando ali em Adão, a humanidade. Então o ser humano é pura fome, sede e desejo em movimento por Deus, que é o conceito de Nefesh. Que o Jonas Madureira trabalha nesse livro que eu citei. Então, quando o ser humano recebe o sopro de Deus, ali em Gênesis, relatado em Gênesis 1 e 2, ali ele recebe exatamente o Espírito de Deus e se torna Nefesh, se torna uma alma vivente, alguém que é uma garganta que precisa ser saciada. Então, quem é o ser humano? O ser humano é fome de Deus. Então, o ser humano não é alguém que tem fome, não é alguém que tem sede de Deus, é alguém que é. A nossa identidade está em relação a Deus. Por isso que é importante a gente entender que eu não consigo descobrir quem eu sou a parte do que Deus estabelece sobre mim. Por isso que é uma crise de identidade real, concreta, quando a gente desacopla, busca pelo autoconhecimento, deixando Deus de castigo. Identidade, a parte de Deus, é um assunto inviável. Não tem como. Por isso que você falou o lance da pessoa se definir a partir de uma escolha sexual. É muito pouco. A partir de uma forma de pensar. É muito aquém. A partir de um trauma. A partir de um trauma, né? De uma dor. É muito pouco. Não tem jeito. Por isso que a gente precisa da metanarrativa bíblica, da história contada por Deus. Porque daí situa a gente nas origens. Aí a gente vai entender o tamanho do nosso vazio. Você pode estar aqui, olha, morando num lugar legal, você pode estar morando, entendeu, num lugar super limpo, não tem buraco na rua, né? Não tem... Você olha assim, o IDH, cara, o desenvolvimento chegou, né? Mas não significa que as pessoas estejam plenas. Por quê? Porque a plenitude só é possível se você receber o sopro do Espírito de Deus, que só é enviado para aqueles que reconhecem quem Cristo é. Isso é muito louco. Isso é muito louco, porque é uma prerrogativa que Deus deixou. Eu estou escrevendo um livro. E um versículo que me impactou muito nesse processo foi Eclesiastes 3:10. 3:10, 3:11, que fala que Deus colocou no homem, né, o sentido da eternidade, mas o homem não consegue descobrir a obra completa de Deus. Porque Deus se deu o direito de revelar nos seus termos a esse homem. Isso. E toda tentativa que esse mesmo homem tem de buscar a Deus é a religião. E ela fracassa na medida em que muitas vezes ela não vai de acordo com o que próprio Deus define como sendo certo. Então, às vezes,
Olha, é Jesus. Eu enviei a proposta, eu enviei alguém, eu enviei Jesus, né? E as pessoas acham que Jesus é religião, acham que Jesus é um bloco de notas, de regras, uma carteirinha, uma membresia, e esquecem desse conceito muito mais profundo que você falou agora, da questão da identidade em Deus, de se encontrar com a sua imagem, né? Jesus é o caminho. Ele não é uma série de prescrições. Ele é o caminho. Então a gente passa por ele. E nisso a gente conhece a verdade. Então a gente é colocado diante da realidade e ele mostra a verdade sobre tudo. Então ele posiciona a gente naquilo que é real, naquilo que é aquilo que é. E o que é? É que a vida é uma dádiva compartilhada pela Trindade e que só pode ser plenamente experimentada nos termos do seu autor. O pecado impediu que nós tivéssemos acesso a essa verdade. Cristo se permite ser a moeda de troca para aplacar a ira de Deus pelos nossos desmandos, pela nossa idolatria. E ele se torna o caminho aberto e nos reposiciona na verdade que nos liberta e nos dá vida. Nisso a gente ganha o Pai. Amém. É lindo demais, né? É muito louco. É muito lindo demais. É muito lindo e difícil até de alcançar o tamanho do amor de Deus, né? Nos constrange. O amor de Deus não é algo que você entende, você experimenta, não tem jeito. Você tinha perguntado ali atrás pra mim uma das experiências, né? Mais assim, marcantes. Eu fico tão feliz de saber, de ter dificuldade hoje de dizer qual. Porque foram muitas. Tantas, né? Muitas. Eu vi coisas lindas, gente. Eu sou testemunha de que Deus existe. Eu sou testemunha de que Deus transforma, se envolve com toda a sua criação. Eu sou testemunha de que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus é justo, que Deus é generoso, que Deus é inteligente, criativo, que Ele tem caráter. Eu sou testemunha. Eu não posso dizer nenhuma dessas coisas de forma contrária a respeito da pessoa de Deus. Seria leviandade, insanidade, estupidez, perversidade da minha parte. Então, hoje eu, Andréa, 2023, estou aqui nos Estados Unidos, eu teria dificuldade de escolher um episódio, mas eu tenho vários. Eu lembro, por exemplo, de situação de aluno nosso que foi fazer evangelismo debaixo da ponte com pessoas em situação de rua. E os alunos levaram, não foi marmitex, levaram ingredientes e prepararam a comida com as pessoas que estavam morando na rua. O frio de lascar lá em Belo Horizonte. Isso foi no começo do Avalanche, 2004. E diferente de distribuir comida, o que eles fizeram? Eles cozinharam junto e comeram junto. As pessoas que foram alimentadas naquele dia, que não eram da nossa equipe, caíram aos prantos. Aí os alunos não estavam entendendo, perguntaram o que estava acontecendo. E aí eles falaram assim, muita gente vem distribuir comida pra gente e vai embora. Mas é a primeira vez que alguém senta para comer com a gente. Quem é o Deus de vocês? Uau! Lindo, né? Uau! Isso vem do conceito de todo ser humano ter sido feito à imagem de Deus. Então ali, onde tiver humano, você sabe, tem a imagem de Deus. Aí você fala, você está querendo me dizer então que todo mundo representa Deus? Não, está a imagem de Deus, que foi profundamente ofuscada pelo pecado. Então quando o evangelho chega e remove essa tirania do pecado sobre a vida da pessoa, porque Cristo tira o jugo escrito de dívida e abre o acesso para a gente chegar ao Pai, a gente recebe um novo coração selado pelo Espírito Santo, dizendo, olha, propriedade comprada e paga por Cristo, é de Deus, o diabo não toca.
Então surge agora um humano que pode ser redimido, que está sendo regenerado e que está entrando num processo de santificação. Então, vai surgindo um humano cada vez melhor, se daí, claro, se ele for obediente. Né? Ele recebe a salvação de grata por mérito exclusivo de Cristo. Então, ele recebe uma fé da parte de Deus gratuitamente para crer no mistério ali do Calvário e da ressurreição. E agora esse Espírito, o Espírito Santo vem habitar na gente. Então, agora a gente começa a ser santificado, porque você vai para casa com o Espírito Santo. Você vai tomar banho com o Espírito Santo, você vai usar a internet com o Espírito Santo, você vai dirigir com o Espírito Santo, você vai comer com o Espírito Santo, entende? Então o Espírito Santo, o Paracletos, aquele consolador que nos guia toda a verdade, está com a gente o tempo inteiro. Então a gente vai sendo o quê? Santificado. Então eu vi situação dessa, como eu vi gente, por exemplo, eu lembro uma vez, eu estava falando numa igreja lá em BH, e igreja que tem programa de TV, então eles estavam divulgando e tal, e transmitir para o canal lá deles. E aí eu falei, e nesse dia eu fui falar sobre o desgoverno na sexualidade, especialmente com foco na pornografia, na fantasia, na masturbação, enfim, coisas do tipo. E eu falei sobre isso, eu lembro que eu orei com as pessoas no final, acabou o culto, eu estava saindo, e aí os irmãos lá da igreja falaram assim, tem um cara que falou que precisa falar com você. Beleza, fui trocar ideia com o cara chegou pra mim e falou assim, eu estava em casa assistindo mais um filme pornô, faz 9 anos que eu não piso na igreja, porque faz 9 anos que eu tô desviado do evangelho, e nesses 9 anos eu me afundei na pornografia, e hoje era mais um dia que eu estava com a cara enfiada na pornografia assistindo um filme. E eu estava assistindo esse filme, e o Espírito Santo colocou no meu coração, vai para a igreja porque hoje eu vou tratar com você. Aí no final do culto ele virou e falou assim, eu vim aqui te dizer isso, que hoje Deus tratou comigo. Eu estava lá em casa vendo filme pornô, o Espírito Santo foi lá e falou, vai para a igreja porque hoje vou tratar isso aí na sua vida. O assunto era sobre isso. Uau. Então, isso me enche de fé, isso me enche de esperança. Assim, como o cara foi querido de me contar isso. Porque isso aí aumenta a minha fé. Claro. Né? Aí a gente vê o seguinte, que quando Deus focar em você, vai ser irresistível. Entende? Então não silencie o Espírito. Obedeça. O que eu noto é que, isso eu quero falar aqui agora, muita gente tem ferido o coração de Deus, fazendo de conta que o Espírito Santo não existe, que não está incomodando, que não está trazendo uma nova direção. As pessoas estão abusando. Entende? Não silencie o Espírito de Deus. Uau. Você não sabe quanto tempo você tem. Entende? Deus é longânimo, Deus é amor, Deus é tardio em se irar. Mas Deus tem um limite e de Deus não se zomba. Então não silencie o Espírito Santo de Deus. Então aquilo que o Espírito Santo estiver te convencendo hoje, renda-se, submeta-se. E o que eu falo, eu não falo para você, eu falo com temor, sabendo que isso antes recai sobre mim. Então, que todos nós que achamos que estamos de pé, que a gente vigie para que a gente não caia. Mas para você, hoje, que está ali orando para ver se é de Deus obedecer a Deus, é de Deus obedecer a Deus. E não só isso, a gente vive numa época também, né, Dé? Cara, você tocou num ponto delicado, né, que é pornografia. Cara, é tão fácil o acesso. É tão... Na minha época de adolescência... O rolê era difícil. Meu amigo, tinha que fazer tráfico nas bancas de jornal. Era uma loucura. Esconder e tal, aquela coisa toda. E o processo de libertação é um processo difícil. Não é um processo fácil. Mas é um processo que com Deus ele se torna menos árduo. E eu já tive muita gente que, por eu falar de música, por eu falar da influência que a música
hoje promove através da mensagem que ela comunica, principalmente para os Isso, porque ela tem uma jovens, né? mensagem. Ela tem uma mensagem. Ela está comprometida com algum Deus. Resta Exato. saber qual. Vou usar essa garrafa aqui como um exemplo. Isso aqui é um artista que vive uma vida completamente distante de Deus. E que ele abre a boca para cantar aquilo que reflete o coração dele. E quando ele faz isso, ele cria uma atmosfera espiritual, porque música é uma experiência espiritual em primeiro plano. Ela não é entretenimento, ela é uma experiência espiritual. Quando essa pessoa está embebecida nessa experiência espiritual, ela recebe os atributos dessa atmosfera espiritual. E a pornografia se torna uma corrente de amarras dentro dessa atmosfera espiritual na vida desses jovens. E eu diria até mais, que muitos deles, numa experiência sexual antes da hora, fornicação direto, e hoje o funk no Brasil representa o principal porta-voz dessa promiscuidade, assim, fora do normal, que a gente nunca viu. É uma das expressões. Eu queria que você falasse rapidamente, Dé, sobre o projeto de Magnólia que Deus colocou no seu coração, porque eu sei que muitos jovens, adultos, líderes, igrejas, pais vão poder ter acesso a isso e vai ser uma grande fonte de referência. E não esqueça de se conectar no canal dela. Logo, logo vai ter livro que ela vai estar lançando. Se Deus quiser, até o final desse ano. Amém. Eu tive um problema aí com a questão do Instagram, né? Que foi hackeado, fui excluída aí do Instagram. Mas quero crer que a gente vai... Deus vai usar os meios dele para poder fazer com que esse conteúdo chegue até as pessoas. Amém. Mas eu estou trabalhando, então, eu trabalho em duas frentes. Uma é o Avalanche, essa agência de missões urbanas, que está lá em Vitória, que eu expliquei já aqui há um pouquinho atrás. Mas eu tenho trabalhado desde abril de 2022 numa articulação que eu tenho dado o nome de Magnólia. Então, a Magnólia é uma articulação de ajuda à igreja evangélica no que diz respeito à aplicação da cosmovisão na sexualidade. Então, a partir desse Magnólia, dessa articulação, a gente tem procurado, então, gerar sucessores. Estou trabalhando para ser desnecessária. Então, tenho procurado pessoas, assim, denominações que tenham pessoas que eu possa passar o bastão daquilo que eu entendi ter recebido de Deus no que diz respeito à sexualidade a partir da cosmovisão bíblica. E aí, o Magnólia, então, tem um produto que é o Ajaluz. Então, o Ajaluz é uma tutoria de sexualidade alinhada à cosmovisão bíblica. Então, ele vem no formato tanto presencial quanto no online. Então, o Ajaluz online está para ser lançado agora, também até o final do ano, se Deus quiser, embora a gente já tenha o conteúdo do Ajaluz online num outro formato, que é o EAD, a Escola Online de Sexualidade da Estante da Andréa, que está aberta aí para as pessoas se inscreverem. Então, tanto de gente já fez o curso, são 4 módulos que vão desde sexualidade até aconselhamento, porque é o objetivo da gente. E só um detalhe, eu vou deixar aqui no descritivo desse vídeo o link para as pessoas irem lá se inscrever. Muito bom. Então, ali na Estante da Andréa já tem hoje disponível para as pessoas que quiserem o nosso curso online de sexualidade e de aconselhamento. Mas a gente entendeu que a gente precisava fazer uma entrega desse conteúdo para pessoas que fazem a igreja acontecer do ponto de vista da liderança. Então, os líderes que estão lá à frente do cuidado com as pessoas, que são responsáveis diante de Deus ali pelo cuidado pela vida das pessoas. Então, a gente entendeu que a gente precisava entregar alguma coisa para esse público. Então, por isso que o Ajaluz, ele vem num formato muito útil, eu acredito, para os líderes, discipuladores, formadores de opinião da igreja. Entende? Então, eu quero agradecer pela oportunidade de eu divulgar tanto a Missão Avalanche quanto a Estante da Andréa, e a Estante da Andréa é que vai viabilizar a distribuição, seja do EAD, de livros, como também do Ajaluz, e com isso, indiretamente, acabar falando do Magnólia, que eu acho que é uma proposta de serviço, de cuidado pela igreja, porque eu acredito demais na proposta de igreja.
Então eu tenho dedicado a minha vida a servir os irmãos, independente de denominação, independente de lugar, para que eles possam estar vivendo aquilo que de fato está escrito na palavra de Deus, que é um mapa para a gente tocar a nossa vida. Amém. E eu sei que para mim é uma enorme alegria, então, poder servir os meus irmãos ao redor do mundo, no que diz respeito à aplicação daquilo que está escrito na identidade e na sexualidade. A sexualidade é a expressão da identidade, a identidade é impossível ser desenhada, ser compreendida a parte de Deus. Olha, gente, a Andréia, assim, é um poço de conteúdo, de unção. É muito amigo, né? Não, sério. Você estava falando aqui, muita gente busca resposta para traumas, para comportamentos que de repente eles sentem e não conseguem respostas. Então, o que eu vou fazer, eu vou compilar uma série de entrevistas que a Andréia já fez em outros canais e eu vou deixar para você aqui no descritivo desse vídeo para que você possa conhecer o trabalho da Andréia. Se inscreva no canal dela. Legal. Se inscreve no Instagram dela. Ser amigo, né, gente? Então, ser amigo. Porque Deus tem usado a Andréia de uma forma assim tão grandiosa, tá? Ela fala, ela pode ficar aqui horas e horas falando, mas a questão Deus está preparando uma noiva para se encontrar com o seu filho. E a Andréia tem sido um instrumento nas mãos dele para preparar essa noiva, principalmente na área de santificação e na educação sexual, que a igreja muitas vezes falha. E quando a igreja falha, o mundo está aí à disposição para ajudar quem quer. E tem Falhava, sido mas nós estamos trabalhando nisso. Isso aí. Para a glória de Deus. Glória de Deus. E a Andréia tem sido um grande instrumento, então quero que você apoie o ministério dela, quero que você compre os livros, quero que você se inscreva nos cursos e principalmente eu tenho certeza que você conhece alguém que passa por problemas e tem vergonha de perguntar ou não sabe onde procurar ajuda. A resposta nesses dias que o Senhor tem proposto tem sido o ministério que ele tem dado a essa moça aqui, que é uma amiga que eu tenho a honra e o privilégio de chamá-la de minha irmã e minha amiga. Então, obrigado pelo seu tempo, obrigado por esse vídeo que a gente pôde gravar aqui pro canal. E já tô puxando a orelha dela aqui para ela recomeçar e restartar o canal dela, que eu sei que vai ser tremendo. Amém, que assim seja, em nome de Jesus. Deus abençoe, eu quero dizer para você que tá aí, ó, há esperança para você em Cristo Jesus. Amém. O diabo, o mundo, a carne podem ter zoado com você, mas há esperança para você em Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, abre seu coração para o único que pode preencher o seu vazio e reorganizar a sua vida, que é o próprio Deus. E ele disse uma palavra assim sensacional na cruz: está consumado. Ou seja, tudo que precisava ser feito para consertar a nossa vida naquilo que é necessário, ele conquistou na cruz. Ele venceu. Ele venceu você, ele venceu a mim. Ele venceu o pecado, ele venceu o diabo. Há esperança e ele vai voltar. Amém. Obrigado, Deck. Já é.